Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre, eu sou pediatra, gastroenterologista pediatra, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do grupo de gastroenterologia pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG. O tema que nós vamos discutir hoje e abordar é a colestase neonatal, abordando bem o diagnóstico diferencial da colestase no RN, no recém-nascido e no lactente, que é uma situação que requer um diagnóstico precoce, uma situação de urgência, uma vez que é criança com icterícia, que se prolonga além de 14 dias, as custas de bilirrubina direta, necessita de um diagnóstico precoce, uma vez que o encaminhamento tardio pode levar já uma criança a chegar a um centro de referência com um quadro de cirrose, o que piora muito a questão do prognóstico. Então, qual que é o objetivo dessa apresentação? É o reconhecimento da icterícia nos primeiros 3 meses de vida, como reconhecer e pensar no diagnóstico, realizar o diagnóstico da colestase neonatal e a necessidade do encaminhamento precoce para um centro de referência, uma abordagem inicial das crianças com colestase, o que fazer nessa abordagem inicial, e conhecer as consequências, né? Quando você não reconhece, encaminha tardiamente, quais são as consequências desse diagnóstico tardio. Então, o que é icterícia? O que é criança com icterícia? Então, se define a icterícia como uma coloração amarelada da pele e de mucosa em decorrência da deposição de bilirrubina. Os valores normais de bilirrubina giram em torno de 2 e o aumento acima de 2 você já considera uma alteração dos níveis de bilirrubina no indivíduo. Só que a gente só consegue detectar no exame físico quando essa bilirrubina atinge níveis de 5 ou acima de 5 mg por decilitro. Então, quando a gente percebe no exame clínico a icterícia, significa que nós já estamos com níveis bem acima do que consideramos como valor de referência. E o principal local que a gente observa isso é principalmente na esclera, na conjuntiva, portanto, tem que ter uma observação cuidadosa para não se passar desapercebido. A prevalência da icterícia no recém-nascido e no lactente jovem, nos 3 primeiros meses de vida, ela se dá muitas vezes pelas custas de aumento de bilirrubina indireta, né? E é muito comum nas primeiras 2 semanas a icterícia do recém-nascido a termo, aquela icterícia às custas de bilirrubina indireta, onde fototerapia, cuidado com a exposição solar, vai levar a uma regressão desse quadro. Então a gente considera que são icterícias fisiológicas e esperadas. Elas podem ocorrer até em 60%, 70% dos recém-nascidos a termo e até em 80% dos recém-nascidos pré-termo. E da onde vem então essa impregnação da bilirrubina a nível de pele e outras mucosas? A bilirrubina ela é um pigmento, né, amarelo alaranjado, e ela vem do produto final da degradação dos radicais hêmicos, ou seja, das células sanguíneas. Então, muito dessa bilirrubina liberada vem das custas da lise, da hemólise, da hemoglobina, que é a principal fornecedora, né, digamos assim, da bilirrubina, que ocorre em 70% a 75%. E de alguns precursores de eritrócitos e proteínas, como mioglobina, catalase, entre outros. Essa bilirrubina produzida, ela é transportada até o fígado, então ela é produzida na forma da bilirrubina indireta, ela é transportada até o fígado e ali ela é conjugada na forma da bilirrubina direta, que é o produto final que é excretado através do fluxo biliar e da bile, que vai ser um dos componentes da bile e também atuam lá na absorção de gordura e é eliminado a nível das fezes. Então essa seria a evolução normal da bilirrubina. O que vai levar então à alteração desse fluxo, dessa produção e que vai levar à icterícia? Então, uma das primeiras situações é quando a gente tem uma hemólise acentuada, que pode ocorrer muitas vezes em algumas doenças hemolíticas, ou aquele recém-nascido que tem um cefalohematoma que está alisando mais hemácias, em outras situações que você pode ter principalmente aumento de bilirrubina indireta. Pode ser após a conjugação, na eliminação da bilirrubina direta através da bile, tem alguma obstrução a nível de ducto biliar que impede a eliminação da bile, e essa bilirrubina, essa bile vai impregnar a nível de pele e vai ter seus níveis aumentados a nível sistêmico. Outra situação é quando a gente tem uma disfunção a nível do fígado, dos hepatócitos,
onde vai ter problemas na conjugação e principalmente na excreção da bilirrubina e às custas da bilirrubina direta. Então são situações que a gente tem onde vai ter o surgimento da icterícia, às custas principalmente, né, aumento da bilirrubina. O que a gente tem que diferenciar é ficar atento até onde essa icterícia ela é fisiológica, que é aquela que vai desaparecer nas primeiras 2, no máximo 3 semanas de vida, e qual que é aquela que é uma icterícia patológica ou não fisiológica, ela vai perpetuar e que na maioria das vezes se trata de uma doença hepatobiliar que vai ter seus danos e suas consequências. Então, o que é a icterícia fisiológica? É o mais comum que se vê no dia a dia e que a gente tem que ficar atento para não perder a chance de ver quando foge dessa situação. Então, é aquela que vai se iniciar após as primeiras 24 horas de vida. O nível máximo da bilirrubina, ela aumenta as custas da bilirrubina indireta, em torno de 12 no recém-nascido a termo e em torno de 15 no recém-nascido pré-termo. A duração vai variar de 1 a 2 semanas. E se dá as custas de aumento de bilirrubina direta. Então essa é uma icterícia que a princípio, né, se considera fisiológica, desde que abordada, atenta à questão da necessidade ou não de fototerapia, que vai regredir e desaparecer. Uma outra forma de icterícia fisiológica às custas de bilirrubina direta, que pode ultrapassar um pouco mais as 2 semanas de vida, seria aquela icterícia relacionada ao leite materno, que é quem está na atenção primária, quem está no dia a dia avaliando a criança, os pediatras observam com uma certa frequência. Então essa icterícia às custas do leite materno, ela pode durar 3, às vezes até a 4ª semana, mas ela não causa o quê? Ela não vai causar a colúria e nem alteração na cor das fezes, que seria a colia ou hipocolia fecal. E a icterícia do leite materno, ela tem sua resolução espontânea. Não precisa de maiores intervenções, deve-se evitar suspender o leite materno, que a tendência é que ela vai desaparecer. Então aqui nós temos o que é mais comum, que é a icterícia fisiológica. Mas o que a gente tem que ficar atento? Se eu tenho aquela icterícia que prolonga além de 2, 3 semanas e que eu identifico com colúrica, colia, eu estou diante de um quadro que se chama colestase neonatal ou colestase do recém-nascido e do lactente jovem, que se define o quê? Uma redução da síntese dos sais biliares ou alteração na excreção da bile e sais biliares, o que leva a um acúmulo, portanto, da bilirrubina e levando à icterícia. E que ela ocorre principalmente nos 3 primeiros meses de vida. E ela não tem uma incidência baixa, costuma ser bem frequente, por quê? Porque ela é multifatorial. Várias situações podem levar à presença de colestase do recém-nascido e do lactente, que é o objetivo aqui, reconhecer, saber pensar no diagnóstico diferencial e o encaminhamento precoce, porque o tratamento definitivo muitas vezes depende de uma intervenção cirúrgica ou um tratamento que envolve medicamentos, e isso deve ser definido o diagnóstico no nível mais terciário. Mas o importante só pode chegar lá se a gente reconhecer esse quadro mais precocemente. E por que acontece comumente essa colestase? A criança, nos primeiros 2, 3 meses de vida, ela tem uma certa imaturidade. Então ela tem o que a gente chama de uma hipercoloremia fisiológica. Por quê? Ela tem uma diminuição do pool de ácidos biliares, a parte da reabsorção ileal ali da bile, ela está diminuída, a captação dos ácidos biliares também estão alteradas, assim como a secreção da bile. Tudo isso produz um estado a nível do fígado dos hepatócitos que predispõe a qualquer tipo de agressão, infecção, medicamento, cursar com aparecimento de icterícia e colestase, principalmente pela imaturidade celular que a gente observa. Então, diante de todo esse ambiente da criança nos primeiros meses de vida, a gente vai ter a possibilidade, então, do surgimento da colestase. E aí, o que é a primeira mensagem que todos têm que ficar atentos? Qualquer icterícia que persiste por mais de 14 dias de vida, eu tenho que ficar atento quanto à cor das fezes, se tem a colia ou hipocolia, a cor da urina, se eu tenho a presença de colúria. Se eu identifico essas duas situações, eu tenho que dosar as bilirrubinas. E diante desses critérios, onde eu tenho a bilirrubina direta maior que 1, seja quando a total é até 5, ou no caso, quando eu tenho uma total maior que 5, eu considero até 20%, então, ou seja, um aumento da bilirrubina direta nessas situações, eu vou definir como uma colestase e, diante desse quadro, eu estou sempre diante de uma doença hepatobiliar. Então,
icterícia persistente por mais de 14 dias de vida, cocolia e colúria e alterações nos níveis de bilirrubina, eu estou diante de uma doença hepatobiliar e é importante pensar no diagnóstico, porque a maioria das causas deve ser dado o diagnóstico, principalmente nos primeiros 60 dias de vida. Então, quais seriam os motivos, as causas da colestase neonatal? Então, ela vem de possibilidades de falha na excreção da bile pelos hepatócitos, e aí está muito associada a lesão de hepatócitos, seja por infecção, seja por alterações de vias biliares, alterações morfológicas genéticas, como a ausência de ductos biliares intrahepáticos, que são as causas que a gente determina como causas intrahepáticas. E nós podemos ter situações onde nós temos obstrução de ductos biliares extrahepáticos, que já é uma causa que vem do nascimento e congênita, que são as causas extrahepáticas. Nesse caso, são causas que necessitam também de uma intervenção cirúrgica precoce, de preferência nos primeiros 60 dias de vida, uma vez que o retardo vai levar a criança a um quadro de cirrose. Então, quais são as consequências que a gente tem dessa situação da colestase? Então, a primeira é a funcional. Quando eu reduzo a eliminação do fluxo biliar e eu acumulo bile, eu altero a minha absorção de gordura, eu altero o fluxo biliar e a eliminação de colesterol, bilirrubina, entre outros. E esse acúmulo no fígado vai levar a alterações morfológicas nas células hepáticas, levando a um dano celular, ao dano do hepatócito. E como consequência clínica é a retenção no sangue de todas essas substâncias que seriam eliminadas pela bile, pela bilirrubina direta, sais biliares e colesterol, e esse acúmulo no fígado, essa lesão, essa colestase prolongada produz o que a gente vai determinar como uma cirrose biliar. Então, você vai, às vezes, no diagnóstico tardio, já identificar a criança com 3, 4, 5 meses de vida, com um quadro de cirrose estabelecido. E algumas um pouco mais lentamente, mas são situações que essa criança vai evoluir com um dano hepático grave. Então, qual que é o desafio? É o diagnóstico precoce. Identificar aquelas que são causas cirúrgicas, onde eu vou ter uma intervenção mais urgente, que são as causas extrahepáticas. E as causas clínicas, que algumas delas como infecção, doenças metabólicas, eu também vou ter intervenções importantes, e essas são as causas intrahepáticas. Então, dentro dessas causas, o que a gente tem mais comum e preocupar? Nas causas cirúrgicas extrahepáticas, que elas ocorrem em 25 a 35% das causas de colestase, a gente tem a atresia biliar extrahepática e o cisto colético. Essas duas situações são situações que devem ter intervenção cirúrgica precoce. Então, o encaminhamento diagnóstico é importante. E aí nós temos as causas extrahepáticas, que geralmente as doenças metabólicas vêm entre as mais frequentes, e essas que podem ser identificadas dentro desse quadrado, como a tirosinemia, galactosemia, intolerância hereditária à frutose, são situações que a gente intervém do ponto de vista medicamentoso ou dietético, a gente desacelera ou resolve esse quadro de colestase sem uma evolução para cirrose. Então, se torna importante a identificação. Tem outras situações, como hepatite neonatal idiopática, que a gente não identifica a causa, e principalmente causas infecciosas por vírus, como citomegalo, herpes, e não esquecendo também as infecções bacterianas, a sepsis, e infecção do trato urinário. É muito comum a criança com infecção do trato urinário apresentar e evoluir com um quadro de colestase. Então, são várias as causas que a gente pode estar identificando de colestase, mas aqui estão talvez marcadas, definidas aquelas mais comuns e que a gente vai poder intervir e fazer alguma medida para desacelerar o processo de dano hepático. Como que eu vou então identificar e seguir nesse processo? A minha meta é um diagnóstico urgente e o mais precoce. Então, diante de uma criança com icterícia, colúria, com ou sem acolia fecal, eu tenho que ter um diagnóstico ágil e urgente. Principalmente focando nas causas extrahepáticas, que são aquelas afecções cirúrgicas, onde eu tenho até 5 dias para dar o diagnóstico. Por quê? No caso da atresia biliar, a correção cirúrgica ideal para que eu consiga ter fluxo biliar e retardar um futuro transplante para essa criança, que ela tenha uma qualidade de vida melhor, é a correção antes dos 60 dias de vida. Quando se atrasa, ela chega a mais de 90 dias de vida, muitas vezes ela já chega no serviço com um quadro de cirrose, aí não tem como fazer a cirurgia, que seria uma porta-enterostomia, chamada como cirurgia de Kasai, e aí essa criança, a única possibilidade de tratamento é transplante hepático.
e nas idades mais precoces, esses transplantes às vezes não têm um bom resultado. Outra causa que resolve definitivamente é o cisto de colédoco, que é identificado e a correção, a ressecção desse cisto já leva a um tratamento definitivo. Ao contrário da atresia, que mesmo quando eu faço a cirurgia de Kasai, a doença ela progride, só que numa velocidade mais lenta. Então são duas situações que o diagnóstico antes de 60 dias de vida e a intervenção cirúrgica favorece um bom prognóstico e que essa criança vai ter uma sobrevida melhor sem uma intervenção de um transplante hepático mais precoce. Então são duas situações cirúrgicas extremamente importantes de diagnóstico nessas crianças e que são 30 a 45% das causas de colestase. Mas eu tenho também algumas causas clínicas que são doenças tratáveis, onde eu tenho que dar o diagnóstico nos primeiros 2 meses de vida, que é a galactosemia, que é uma doença que envolve o metabolismo dos carboidratos, a frutosemia, a tirosinemia e as infecções, a sepse e principalmente a infecção do trato urinário. São situações clínicas onde eu vou ter uma intervenção, no caso da galactosemia, tirar a galactose do leite, aí no caso a lactose e outros derivados, a frutosemia, frutose, a tirosinemia, vou ter um tratamento específico, aqui o tratamento antimicrobiano. Todas essas situações eu vou desacelerar o dano. E no caso da galactosemia, frutosemia e tirosinemia, essas 3 progridem para cirrose num período de 2 a 3 meses, se eu não começo as intervenções mais precoces. E existem outras causas onde o aconselhamento genético vai ser importante, assim como começar a tratar as complicações, hemorragias, deficiências de vitaminas. Como que se apresenta então o quadro? É uma criança com icterícia, com colúria, hipocolia, alcoolia fecal, que no exame físico pode ter só um fígado aumentado, uma hepatomegalia, ou às vezes já tem um fígado aumentado e um baço aumentado, que é a hepatosplenomegalia. Então são as formas que a gente identifica precoce já no primeiro, segundo mês de vida. Quando eu dou um diagnóstico mais tardio, causa tardia, eu já vou encontrar outras alterações, que são as complicações, que é um prurido intenso, a deposição de colesterol na pele, xantomas, déficit de crescimento, evolução com ascite, hipertensão porta e hemorragia. Então aqui já são apresentações clínicas mais tardias de um diagnóstico não feito de forma precoce. Importante enfatizar então a história. Diante de uma criança que eu suspeito que ela tem colestase, tem icterícia, colúria e acolia, eu vou tentar identificar na história dados que me sugiram, essa causa é mais clínica, essa causa é mais cirúrgica. Então saber como que foi o pré-natal, condição de nascimento, peso de nascimento, quer dizer, foi baixo peso, peso adequado, como que ela desenvolveu no primeiro mês de vida do ponto de vista de ganho de peso, se tem consanguinidade entre os pais, ou se teve outras perdas de crianças com quadros de hepatopatia. Então são histórias que nos ajudam a pensar que é uma causa mais clínica, que é uma causa mais cirúrgica. Geralmente as doenças metabólicas estão associadas com consanguinidade. A criança que nasce bem, peso bem, desenvolve bem os primeiros 3 meses de vida é uma causa mais cirúrgica e não uma causa clínica. Então isso ajuda. Outra coisa que vai ajudar é dentro da triagem neonatal. O hipotireoidismo e a fibrose cística, hoje, que fazem parte da triagem, são causas de colestase. Então saber do teste do pezinho, do resultado, vai ajudar. Aquela criança que chega com vômito, queda do estado geral, fala bem a favor de causas clínicas, infecções, doenças metabólicas. Então essa é uma história que durante a história clínica da anamnese é de relevância, que é importante para o diagnóstico. E o exame físico, o que eu posso encontrar? Eu posso ter faces alteradas, às vezes as infecções congênitas, pode dar microcefalia, tem algumas síndromes mais raras, como a lagite, que a criança tem uma face, como observado aqui embaixo, uma fonte mais proeminente, um hipertelorismo. Então são situações que a gente pode suspeitar de um quadro sindrômico. A presença de catarata, citos inversos falam muito a favor das doenças congênitas e algumas metabólicas, no caso da catarata, principalmente a galactosemia. Hemangiomas de pele, às vezes significa que pode ter hemangioma hepático, que vai causar colestase. E geralmente alterações cardíacas renais estão associadas com síndrome de Alagille e menos raramente com quadros cirúrgicos. Quando eu examino também, nos primeiros meses, quando eu tenho só um fígado palpável, uma criança está indo bem, fala muito a favor de causas cirúrgicas. Por quê? Ele ainda não desenvolveu cirrose para ter esplenomegalia. Se já no primeiro mês eu tenho fígado e baço aumentado, está me sugerindo mais uma doença clínica infecciosa congênita. E alterações genitais em situações como
panhipopituitarismo que deve ser pensado. Então, o que eu vou ver, então, de achados frequentes que eu vou pensar? Então, as causas extrahepáticas, que são as causas cirúrgicas, é aquela criança que nasce bem, peso adequado, ganha peso bem, a icterícia ela surge no final da primeira para a segunda semana de vida, com a colia fecal persistente, bom estado geral, só fígado aumentado e baço normal. Então, isso aqui é um perfil de causas extrahepáticas e causas cirúrgicas. As causas clínicas intrahepáticas é a mais comum, a criança que nasce prematura, baixo peso, ganho de peso inadequado, hipocolia, colia também está presente, mas é um estado geral regular, é a criança que não está bem e pode ter tanto o fígado quanto o baço aumentado. Então isso aqui me sugere causas intrahepáticas, causas clínicas nessa situação. Então, para enfatizar, criança com baixo peso, estado geral ruim, vômitos, então tenho todas as possibilidades de infecção congênita, síndromes associadas, doenças metabólicas e principalmente sepse e ITU no caso de vômito e algumas doenças como a frutosemia. Presença de catarata, eu posso ter a galactosemia, rubéola congênita, assim como também hipoglicemia me chama atenção para algumas doenças do metabolismo de carboidrato aqui, a doença, né, o hipopituitarismo. Então são situações que eu vou associando e pensando nos dados clínicos. E faces, né? Posso ter uma face alterada, que é uma face típica de uma criança com síndrome de Alagille. Cardiopatias associadas eu vou ter muito na síndrome de Alagille e na rubéola congênita. Alterações cardíacas como miocardite, eu penso em vírus. Então vai se montando um quebra-cabeça, pensando então num quadro. Mas o que é importante enfatizar e lembrar? Que uma criança com icterícia que mantenha colia fecal persistente, e aqui quando eu vou falar em acolia, eu tenho sempre que ver as fezes. Às vezes você pergunta para a mãe, as fezes estão coradas ou não? Ah, não, está corada. E a gente não vê. Na verdade, quando você vai examinar, você observa que ela não tem uma referência. Então, muitas vezes, esses meninos estão sim com a colia. Então, eu tenho que ver as fezes da criança e abrir as fezes para que eu veja que aquela colia ela é difusa. Porque às vezes você pode ter uma criança com as fezes mais coradas, mas o interior dela não é corado. Então, eu preciso que confirmar e ver as fezes numa criança que tem icterícia. E por quê? Porque uma colia fecal persistente vai cair em situações onde eu vou tentar alguma intervenção. Nós já falamos da atresia, a fibrose cística, a deficiência de alfa-1 e mais raramente uma colangite. Então, são situações, colia fecal persistente, pensa em causas principalmente cirúrgicas, mas eu não posso deixar de avaliar as causas clínicas também. Qual que é a conduta inicial? Então, diante de uma que eu caracterizei, que ela tem colestase, eu estou num centro onde eu não tenho a possibilidade de intervenção cirúrgica, onde eu não tenho todos os exames, eu devo encaminhar essa criança para um serviço de referência com urgência. Não é a criança que eu vou pôr na central ou determinar. Aqui o Hospital das Clínicas é uma referência e pode, né, ser encaminhado. Mas eu posso já determinar a administração de vitamina K, por quê? Na colestase você tem má absorção de vitaminas lipossolúveis, K, A, D e E, só que a vitamina K altera principalmente a coagulação. Então a gente às vezes pega crianças que já têm hemorragia digestiva, ou até hemorragia do sistema nervoso central, por um atraso na administração de vitamina K. Logo que ela chega no hospital, eu tento deixá-la em jejum e fazer um ultrassom abdominal, que é o principal fator que vai me direcionar os tratamentos cirúrgicos clínicos. Vou fazer uma avaliação laboratorial, sempre acompanhar e ver a cor das fezes para confirmar a evolução, se está mantendo persistentemente a colestase. Vou fazer uma pesquisa de substâncias redutoras na urina, principalmente por causa de galactosemia. É importante o exame oftalmológico. Muitas das infecções congênitas e, como a gente tem a galactosemia, eu vou ter alterações no exame oftalmológico. Retinite, vou ter catarata. Então, muitas das infecções congênitas, das torches, né, toxoplasmose, rubéola, entre outros, o exame oftalmológico vai ajudar. E se eu não consigo identificar nessa avaliação inicial de laboratório, ultrassom, eu penso na possibilidade, então, da biópsia hepática para mim determinar. Está falando mais a favor de uma causa cirúrgica, então vou encaminhar esse menino para uma laparotomia, ou uma causa clínica que eu vou precisar de alguma intervenção mais precoce nessa criança. Então, quais são os exames que a gente colhe quando essa criança chega? Um hemograma, que em geral não tem alterações, mas é importante para acompanhar, no caso das hemólises acentuadas, né, se está tendo anemia. O coagulograma, por quê? Pela disfunção hepática, vou ter alteração na coagulação,
e também até pela colestase, pela questão da vitamina K que fica deficiente. Avaliação de aminotransferases, bilirrubina, enzimas canaliculares, como gama-GT, fosfatase alcalina, sempre fazer avaliação de urina. Então tem que fazer urina rotina, urocultura, porque infecção do trato urinário é uma situação muito comum e frequente que causa colestase. Uma doença metabólica assim, mais rara, deficiente de alfa-1-tripsina, mas que eu tenho que tentar nessa dosagem inicial identificar, e sempre eu vou pedir a sorologia. Isso é muito comum, né? As torches, que é aquelas infecções congênitas ou adquiridas no primeiro mês de vida, causar então colestase. Herpes, citomegalo, toxoplasmose, rubéola e principalmente sífilis, né? Então a gente tem que pensar nessa avaliação. E só se eu não encontro nenhuma dessas situações que me ajudam no diagnóstico, aí eu vou fazer exames mais avançados de triagem para erro inato do metabolismo. Mas aí eu já descartei causas cirúrgicas e algumas causas mais tratáveis. O que eu encontro então? Sempre vai ter alteração de aminotransferases, fosfatase alcalina e gama-GT, que são enzimas canaliculares aumentadas, e em algumas situações o colesterol vai estar aumentado, porque como você tem uma deficiência da excreção da produção da bile, e a bile é onde elimina o colesterol, então isso vai estar aumentado a nível sanguíneo. Então são as alterações. E aumento da bilirrubina direta acima de 1 mg por decilitro são situações também que já caracterizam. É onde eu faço esse menino, além da colipocolia, né, e a colúria, a bilirrubina direta aumentada fecha como colestase. E aí vem o exame que vai ser um divisor para determinar o diagnóstico, que é o ultrassom. Importante para a criança fazer ultrassom para ajudar no diagnóstico, que ela esteja de jejum de 6 horas, que é onde eu vou ter a possibilidade de avaliar se ela vai ter a presença da vesícula com bile repleta ou se essa vesícula vai estar contraída, sem bile, ou achados que me sugiram causa cirúrgica. Por exemplo, se eu já identifico no primeiro momento do ultrassom um grande cisto de colédoco, acabou, deu o diagnóstico, isso me deve ir imediatamente para a intervenção cirúrgica. Por quê? Se eu retardar a intervenção, abordagem desse cisto, com 2, 3 meses de vida, esse menino já tem cirrose, porque o cisto ele não tem a drenagem adequada da bile, ela acumula no fígado, progredindo para a cirrose. A outra causa cirúrgica, que é a atresia, o que a gente observa? A ausência de vesícula em 60% dos casos. Um sinal que a ultrassonografista ele tem que ter experiência, então tem que ter cuidado em quem está fazendo ultrassom, porque às vezes você não tem um diagnóstico equivocado, que é o sinal do cordão triangular. Tem um espessamento próximo ao terceiro dos ramos da veia porta, então é uma forma de se pensar no diagnóstico de atresia, e assim de polisplenia, onde eu tenho múltiplos baços, desposição da aorta, outros tipos de desposição. Isso tudo leva então a forma embrionária que, quando se acha no ultrassom, praticamente se fecha o diagnóstico de uma causa cirúrgica, que é a atresia. Aqui, só para ilustrar então, que é importante para o diagnóstico de atresia, que é o espessamento ecogênico periportal, que uma peça cirúrgica mostrando, né? Então essa área mais espessada e mostrando a importância do exame, porque ela tem uma especificidade muito alta. Quando você encontra o espessamento, praticamente 100% de chance de você dar o diagnóstico de atresia. Por isso que é um exame, uma situação que você às vezes encaminha para o procedimento cirúrgico com mais certeza, sem às vezes a necessidade de uma biópsia. Aqui são estudos, né, e aqui é a experiência do grupo aqui do Hospital das Clínicas, onde nós tivemos realmente, né, quem tinha o achado do cordão triangular tinha atresia de vias biliares. Então, o ultrassom abdominal ele vai ser importante e ele pode ter situações que vai definir já uma conduta cirúrgica, que eu não vou precisar de fazer biópsia para fechar o diagnóstico daquela criança, que é onde eu identifico um cisto de colédoco, a sintipolisplenia, não visualizo a vesícula e o espessamento ecogênico periportal. Então são situações que às vezes eu não vou precisar de uma biópsia hepática, onde eu posso fazer já a intervenção, encaminhar essa criança para uma laparotomia, uma colangio perioperatória. É lógico que se eu já identifiquei uma sepse, infecção do trato urinário, outras situações, eu já estou fazendo o tratamento clínico, é pouco provável que seja uma infecção cirúrgica. Então, a história clínica inicial e o exame físico já são determinantes. Mas a partir do momento que eu não identifico nada no exame físico e na história, aí o ultrassom, essa avaliação, ela é de suma importância. E quando eu estou na dúvida, diante de toda a coleta, ultrassom duvidoso, a vesícula contraída, mas eu não defini o diagnóstico, aí eu vou ter que tentar a biópsia hepática o mais breve possível, porque ela pode ter sinais de obstrução biliar,
ou de uma hepatite neonatal idiopática. E essas situações, por exemplo, quando eu tenho causas extrahepáticas cirúrgicas, esses pacientes já chegam com uma fibrose acentuada, já tem uma arquitetura hepática subvertida, até já cirróticos em muitas situações, e a presença de plugs biliares, que é o que a gente pode demonstrar nessa situação. E aqui a gente vê uma grande proliferação ductular, e aqui a gente já vê situações de fibrose intensa, e o que a gente encontra em algumas situações quando o menino chega depois de 3 meses de vida é isso aqui, já uma cirrose estabelecida. Então aqui formando nódulos, né, são hepatócitos circundados por fibrose, que estabelece então um quadro de cirrose. É uma situação bem difusa que a gente vê aqui. Então a gente deve evitar que essa criança chegue no serviço já com esse quadro. As causas intrahepáticas, mais clínicas, aí eu tenho mais processo, eu tenho os plugs biliares, mas eu vou ter mais um processo inflamatório difuso, igual está sendo aqui observado. Não vou ter tanta fibrose, ela vai ser mais discreta, e dependendo da causa eu posso até identificar situações como inclusão citomegálica, outras questões de vírus, e acúmulos até de substâncias, no caso como a deficiência de alfa-1 antitripsina. Então a biópsia pode ajudar. Até um certo tempo, dentro dessa propedêutica, alguns serviços faziam tubagem duodenal, cintilografia e colangio-ressonância magnética. O que a gente vê é que esses exames, eles às vezes atrasam aquela meta inicial, que é dar o diagnóstico nos primeiros 5 dias que a criança chega ao hospital para avaliação. Então hoje não tem sido rotina, mas ainda tem sido descrito na literatura. A colangio-ressonância ainda não é uma realidade para uma criança muito pequena, ela, né, pode não ter uma boa sensibilidade e especificidade, e a tubagem duodenal era muito feita quando não se tinha tão fácil disponível o ultrassom. E a cintilografia, ela pode ser usada, mas às vezes a sensibilidade é mais baixa, e ela, como tem um preparo, pode atrasar em 2, 3 dias um diagnóstico. Então, o serviço não tem utilizado e a tendência é cada vez mais focar no ultrassom e na biópsia hepática. Então, como que a gente tem feito uma proposta de roteiro, né, e de avaliação? É diagnosticar, identificar precocemente na ponta, né, icterícia, colúria, colia, uma icterícia que persiste mais 14 dias de vida. Eu encaminho para o centro de referência, então já identifiquei a colestase, vi que a hiperbilirrubinemia direta e vou precisar de encaminhar para os exames complementares. Aí o primeiro exame eu já penso no ultrassom, se ele vem com um sinal do cordão triangular positivo, ou um cisto de colétrico, ou a síndrome de polisplenia, eu já mando ele para uma colangio perioperatória e provavelmente ele vai fazer a porta-enterostomia ou cirurgia de casar, e no caso do cisto colétrico, a ressecção é a porta-enterostomia. Se o ultrassom não ajuda, eu vou precisar da biópsia hepática. E aí, de acordo com os achados, somados ao que eu identificar no ultrassom, eu posso definir se é uma causa cirúrgica ou se é uma causa clínica, e aí eu vou ter que tentar investir mais na investigação das causas clínicas e iniciar alguma terapia medicamentosa ou nutricional dietética, caso seja necessário essa intervenção. Então, quando que eu estou na dúvida, assim, agora não tem jeito, eu vou indicar uma laparotomia exploradora para o diagnóstico. Então, diante de uma colia fecal persistente, onde eu já fiz a exclusão da deficiência de alfa-1 tripsina, que ela se confunde muito com causas cirúrgicas. Também tem a possibilidade remota de síndrome de Alagille, essas duas situações eles se confundem com causas cirúrgicas, mas eu tenho ultrassom já com evidência de cisto colétrico, espessamento congênito periportal e uma histologia compatível com a atresia. Então, essas situações eu indico que ele vai para uma laparotomia, faz uma mini-laparotomia, faz uma colangio perioperatória, ali eu vou ver, a via biliar é PERV, ela é atrésica, e dependendo do que eu encontro, eu vou já passar para a porta-enterostomia para cirurgia. Mas o que é importante que fique bem enfatizado, bem definido, e que, para quem está no dia a dia recebendo essas crianças na ponta, é criança com icterícia persistente, ou seja, icterícia que dura por mais de 14 dias de vida. Eu tenho que verificar se ela tem acolia ou colúria. Se tem, dose bilirrubina. Se os valores eu tenho a bilirrubina direta maior que 1, nos casos de bilirrubina total até 5, ou eu tenho uma direta maior ou igual a 1, ou 20% da bilirrubina total, isso é uma colestase e é uma doença hepatobiliar. Se eu estou diante de uma doença hepatobiliar no primeiro mês de vida, nos primeiros 2 meses de vida, eu tenho como objetivo e como meta um diagnóstico precoce, um encaminhamento precoce.
Então eu tenho que, como meta, descartar afecções cirúrgicas, de preferência uma propedêutica ágil, em 5 dias. Se eu identifico a possibilidade de atresia de vias biliares, eu devo, de preferência, fazer a correção cirúrgica antes de 60 dias de vida. Se é um cisto de colédoco, a correção cirúrgica ela deve ser imediata. Então, essa sequência ela é importante para ficar atento. Por quê? Se não há causa cirúrgica, eu vou identificar causas clínicas que eu também tenho que intervir precocemente, que são doenças tratáveis, caractosemia, frutosemia, tirosinemia e os quadros de infecção. As outras vão envolver algum congelamento genético e algumas delas até encaminhamento direto para um transplante de fígado. Até lá eu tenho que tratar as complicações, as deficiências de vitaminas lipossolúveis, os quadros de desnutrição, um desenvolvimento, em caso de desenvolvimento de ascite, hipertensão porta, eu vou ter que estar abordando e avaliando até que essa criança crie condições para que ela possa fazer um transplante. Então essas são as principais metas. Então qual que é o desafio? A família estar presente, identificar que a criança mantém uma icterícia, então identificação, junto com a equipe de saúde que faz aquele atendimento inicial, que acompanha, o pediatra, e a partir daí é importante a interação, que o hepatologista entre no processo e que ele desenvolva o diagnóstico precoce para avaliar se eu vou precisar então de uma intervenção cirúrgica ou tratar uma causa clínica. Então todos esses elos são importantes. O conhecimento da família, o reconhecimento, o entendimento da equipe de saúde e do pediatra de identificar precocemente a situação que envolve a intervenção mais urgente, o hepatologista não retardar o diagnóstico e tentar definir o mais breve possível se eu vou encaminhar essa criança para uma cirurgia ou se eu tenho uma causa clínica tratável. E por que enfatizar esse tema e qual a grande preocupação? É porque, infelizmente, as crianças chegam muito tardios no serviço. Então, se as causas cirúrgicas elas necessitam de uma intervenção nos primeiros 60 dias de vida, o que a gente está vendo no estudo multicêntrico, que envolveu praticamente 10 estados da federação, o Hospital das Clínicas, que é a maior experiência em Minas, demonstrou isso, é que essas crianças, na região sul, elas estão chegando já com 74 dias de vida, no sudeste 77, centro-oeste 80 dias de vida, nordeste 90, 103, a mediana que eles estão chegando, ou seja, muitos já chegam com uma cirrose estabelecida, e aí a intervenção cirúrgica não é possível, ou se ela é realizada, o resultado é muito ruim, e essa criança vai acabar precisando de ser encaminhado para um transplante de fígado, que é uma realidade não muito presente em muitos estados, então existe toda uma dificuldade, toda uma alteração. E qual que é a nossa realidade aqui no estado de Minas? Nós fizemos um levantamento. Essa primeira casuística de 27 pacientes foi de 1983 até 1993, avaliamos 27 pacientes, e eles estavam, a média, a duração que a gente gastava dentro do hospital para dar o diagnóstico, era de 10 dias para dar um diagnóstico, para a gente era muito longo. A idade que eles estavam fazendo a cirurgia já era 93 dias de vida, de mediano, ou seja, praticamente já iam para a cirurgia com cirrose, com resultados cirúrgicos ruins. Fiz toda uma campanha, hoje está na caderneta da criança a avaliação da cor das fezes, se difundiu mais o tema, e uma avaliação de 99 até 2014, a gente viu que a nossa propedêutica no hospital já melhorou, nós caímos de 10 para 8 dias, o encaminhamento também, ele está um pouco mais precoce, mas ainda tardio, nós temos que receber essa criança no primeiro, no máximo, no segundo mês de vida, então ainda precisamos reconhecer e ter o diagnóstico precoce. Porque olha aqui, o resultado cirúrgico ele está diretamente relacionado à idade que a criança chega. Então, em 55% dos casos que apresentou o fluxo biliar, a criança chegou com menos de 60 dias de vida. À medida que ela vai chegando aqui, 90, mais entre 60 e 90, 90 e 120, olha como que vai caindo a possibilidade dela ter fluxo biliar depois da cirurgia, nos casos de atresia, que é a principal causa. Então, mostrar a importância do reconhecimento, diagnóstico precoce e o encaminhamento. E aqui é o que acontece quando eu faço a cirurgia, a criança que tem bom fluxo biliar e aquela criança que tem um fluxo ruim, ou seja, não tem fluxo biliar. Aqui é a curva de sobrevida, com praticamente 7 anos de vida dessa criança. Quando a criança tem fluxo biliar, 80% estão vivas, bem, sem necessidade de transplante. Quando
não tem fluxo biliar, menos que 10% ainda está vivo ou não submeteu a transplante. Ou seja, quando eu não tenho fluxo biliar, olha aqui como que do primeiro ano de vida até o sétimo, a curva cai de uma forma acentuada. Por quê? Porque se eu não transplantar, ela vai a óbito. Então são situações que mostram a importância da cirurgia precoce e o porquê do encaminhamento precoce. E aí, o que se tenta? Hoje, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, através de uma campanha que foi feita também no Reino Unido, dispara e sempre está chamando a atenção para o alerta amarelo. É uma campanha de reconhecimento precoce, onde a gente deve sempre, recém-nascido, que persiste com icterícia, com idade igual ou maior a 14 dias, deve ser avaliado do ponto de vista clínico, em termos de coloração das fezes e bilirrubinas, e se forem suspeitas, e aumentar o número da bilirrubina direta, eu devo encaminhar para um serviço especializado. E na caderneta da criança, já há alguns anos, se chama atenção então para a escala das cores das fezes. Então é sempre importante avaliar isso quando eu estou na atenção primária ou eu estou na puericultura, em situações onde eu recebo uma criança nos primeiros meses de vida. Eu tenho que identificar e não deixar de fazer o encaminhamento precoce. Então esse era o objetivo proposto da discussão, chamar a atenção, e fico aberto aqui para questões ou para alguma discussão. Sim, alguma das causas, a criança, principalmente galactosemia, a criança, ela vem de uma predisposição, né, um dos membros da família é recessivo, provavelmente é portador do gene, e tem muita história de outras crianças que nascem, às vezes, com o quadro. Então, sim, tem uma predisposição nas doenças metabólicas e algumas doenças genéticas. Agora, nas causas cirúrgicas não tem predisposição. Uma criança que nasce com cisto de colédoco atresia não quer dizer que os próximos têm alguma predisposição. São algumas só doenças genéticas e doenças metabólicas. De pré-natal, o que a gente tem seria o ultrassom morfológico, onde eu posso identificar o cisto de colédoco. Essa é uma situação. Hoje a gente não tem ainda nenhum exame de triagem, tem sido feito alguns estudos em termos de dosagem de líquido para ver se consegue detectar algum fator que identifique causas de atresia de colestase. Mas tirando o ultrassom morfológico para cisto de colédoco, nós não temos nenhum exame que possa ser detectado do ponto de vista de causas cirúrgicas. Agora, de causas clínicas, eu posso ter situações das infecções congênitas, um pré-natal bem feito, com cuidado da realização das sorologias, já pode me indicar a possibilidade de infecções congênitas e colestase. Tem uma situação igual a galactosemia, que na verdade é o quê? A presença de galactose no leite, né, através aí da quebra de lactose e outros produtos, que quando você consegue dar o diagnóstico de uma criança, você tem que orientar a mãe que em futuras gestações ela não deve ingerir nenhum derivado do leite, nenhum produto e nada que tenha galactose. Então seria uma forma de intervenção numa situação que você pode ter a doença. Nós temos situações, às vezes, principalmente no prematuro, que a criança que nasce, às vezes tem que ficar de jejum prolongado, começar a nutrição parenteral, uso de antimicrobianos ou situações como anticonvulsivantes que podem predispor à presença de colestase. Então são situações onde você tem uma alteração do fluxo biliar. Situações como infecção, né, seja congênita ou a do trato urinário, são situações que podem ocorrer. Não, não é sempre, não é frequente, vai variar aí 10, 20%, então não é um toxoplasmose, não obrigatoriamente vai ter colestase, vai ter outras alterações, né, que teriam que ser pesquisadas. Não, não está associado às vezes, mesmo que tenha uma questão de disfunção envolvida, a princípio não, a não ser situações igual a gente comentou já da galactosemia, mas é muito mais pela doença do que pela questão alimentar da mãe. Então eu agradeço aí pela atenção, espero que tenha conseguido transmitir, que todos fiquem atentos então a uma situação importante, que é a criança com colestase.